Olá, meus queridos amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos. Estamos aqui com mais uma live para falarmos hoje do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Mas vamos chamar a Divina Vontade que venha meditar em nós. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina Vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amantíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e todas as ações que farei durante este dia. Vamos falar Jesus, nosso amor eucarístico, né? Os santos tinham esse amor para com Jesus na Eucaristia. Jesus Eucarístico é Deus no meio de nós. Quando São João Maria Vianney chegou à pequena e pouco conhecida aldeia de Ars, não há mais nada que fazer. Alguém lhe disse, já sem nenhuma esperança, aqui não há mais nada que fazer. Então, é sinal de que está tudo por fazer, respondeu o santo, e em seguida começou a fazer. E que é que foi fazendo, né? Quando São João Maria Vianney chegou naquela cidade de Ar, a igreja estava toda fechada, né? As paredes estavam escoradas com madeira. E ele começou a modificar, né? Começou a rezar, começou a buscar a Jesus sacramentado, o rosário. Levantava-se às 2 da madrugada, punha-se em oração junto ao altar dentro da igreja escura, recitava o ofício divino, fazia as meditações e se preparava para a Santa Missa. Depois da Santa Missa, dava ações de graças, continuava em oração até o meio-dia, sempre de joelhos no piso nu da igreja, sem se apoiar em nada, com o terço nas mãos e o olhar fixo no sacrário. Olha aí, né? E assim continuou por algum tempo. Mas depois ele teve que começar a mudar os horários, chegando ao ponto de precisar modificar completamente o seu programa diário. Jesus Eucarístico e a Santíssima Virgem ia atraindo pouco a pouco as almas daquele pobre paróquia, né? Daquela pobre paróquia, até que a igreja foi considerada pequena para conter as multidões. E o confessionário do santo foi pressionado por filas intermináveis de penitentes. Olha só, o santo cura viu-se dentro em breve obrigado a ouvir confissões durante depois de 15 até 18 horas por dia. Então, quanto se teria dado aquela transformação? Uma igreja pobre, um altar sem atrativos, né? Um sacrário abandonado, um velho confessionário, um sacerdote desprovido de meios e pouco dotado. Como é que se poderia operar naquela desconhecida aldeola uma transformação tão admirável? Né? Como é? Então ele viu a situação que estava a igreja e começou a buscar a oração, adoração ao Santíssimo, né? Sacramento. Então as mesmas perguntas podemos fazer hoje a respeito de uma aldeia do Gargano, São Giovanni, né, Rotondo, que até poucos anos atrás estava como perdida e desconhecida por entre escarpas rochosas e promontório. Hoje
Giovanni Rotondo é um centro de vida espiritual e cultural cuja fama ultrapassa o limite da nação. Mas afinal, o que é a Eucaristia, né? É Deus no meio de nós. É o Senhor Jesus presente no sacrário de nossa igreja, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. É Jesus coberto com o véu das aparências do pão, mas realmente fisicamente presente nas hóstias consagradas para ficar no meio de nós, agir em nós, à nossa disposição, né? Jesus Eucarístico é verdadeiro. Emanuel, isto é, Deus conosco. Está escrito em Mateus capítulo 1, versículos 23. Então a fé da igreja ensina-nos Pio X, né? Pio XII, perdão. É esta, que é uma só, e o mesmo é o Verbo de Deus, o Filho de Maria que sofreu na cruz, que está presente na Eucaristia e que reina no céu. Jesus Eucarístico está entre nós como um irmão, como um amigo, como esposo de nossas almas. Ele quer vir a nós para ser o nosso alimento de vida eterna, o nosso amor, o nosso sustento. Ele quer fazer de nós um só corpo com Ele. Então, é importante, né, nós buscarmos sempre a adoração de Jesus dentro de nós, dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo. Muitas pessoas vão dizer assim, mas aqui na onde eu moro não tem sacrário, né? A igreja é distante, não tem como eu ir fazer adoração a Jesus. Gente, mas você pode adorar Jesus aí dentro do seu coração. Você pode, né, ajoelhar no chão, colocar sua mão no peito, fechar os seus olhos e fazer aquele momento de adoração dentro do seu coração. Jesus, ele está te ouvindo. Ele sabe a sua intenção. Mesmo que não tenha um sacrário, mesmo que não tenha uma igreja, mas dentro do seu coração você pode fazer adoração a Jesus. Né? Meu Deus, eu te adoro, em nome de todos e para todos, reparação de todos, na divina vontade, né? E fazer aquela adoração. Não precisa ser aquela adoração comprida, mas simples, de coração a Jesus. E Ele vai te ouvir, né? Ele vai te ouvir. Então, a Eucaristia é o celeste fermento. Está escrito em São Mateus 13:33. Capaz de livedar na natureza humana de cada homem todos os bens espirituais e temporais. É um bem de tal modo grande que outro maior não se pode desejar. De fato, que só poderia desejar ainda quando temos conosco Jesus vivo e verdadeiro, Deus feito homem, o Verbo que se fez carne, sangue para nossa salvação e felicidade. Bem respondeu, já no leito da morte, né, São Pedro Julião, a um religioso que lhe pedia um último pensamento como lembrança. Nada mais tenho a dizer-vos, vós tendes a Eucaristia que quereis ainda mais, né? Então, é muito importante nessa parte que a gente medita sobre a Eucaristia, né? Sobre quanto mais a gente buscar Jesus, né, na adoração dentro de nós, ou até mesmo diante do sacrário, é melhor, né? Quanto mais você adora Jesus dentro de nós, dentro de você, ou até mesmo diante do sacrário, mais o demônio ele afasta de você, né? Quer ver o demônio afastar de você, ficar longe? Comece a fazer adoração a Jesus sempre, constante. A Luísa Picarreta, filha da Divina Vontade, Jesus pediu para ela que ela fizesse 33 vezes adorações a Ele diante, né, diante dele, fizesse, né, adoração a Ele. De dia, né, de manhã, de tarde, à noite, fizesse 33 vezes por dia adoração a Jesus. E ela fazia, né? Ela fazia 33 vezes adoração a Jesus Eucarístico. Ele pedia isso em reparação e desagravo pelas almas. E ela, por amor a Ele, ela fazia, né? Ela se doava. Ela queria fazer a vontade de Jesus. Então, a devoção à Eucaristia, disse São Pio X, né, o Papa da Eucaristia, é a mais nobre de todas as devoções porque tem o próprio Deus por seu objeto. É a mais salutar porque dá ao próprio autor da graça, e é a mais suave, pois suave é o Senhor.
A devoção à Eucaristia unida à devoção a Nossa Senhora é uma devoção do paraíso, porque é a devoção que tem os anjos e os santos. Imaginemos uma academia no paraíso, dizia estática, Santa Gemma Galgani, onde é preciso que não se aprenda nada mais senão amar. O cenáculo é uma escola, Jesus é o mestre, e as doutrinas que ele ensina são sua carne e seu sangue. A Eucaristia é Jesus amor, por isso ela é sacramento do amor, e de um amor total. Ela contém Jesus vivo e verdadeiro, e ele é Deus amor. Está escrito em São João 4:8. O Deus que nos amou até o fim. São João 13:1. Todas as expressões do amor, as mais altas e profundas, estão contidas na Eucaristia. O amor crucificado, o amor de união, o amor da adoração, o amor contemplativo, o amor que ora, o amor que inebria. Hoje a gente vê quantas profanações que vêm a Jesus sacramentado, Quantas profanações a Jesus eucarístico. E nós devemos sempre com as nossas orações fazer orações reparadoras, serem almas reparadoras ao Santíssimo Sacramento do altar, a Jesus eucarístico, Reparar com as nossas orações, com os nossos atos, com o nosso amor a Jesus, com o nosso exemplo. Nossa Senhora, nós sabemos que ela é o sacrário vivo de Jesus. E ela nos ensina, a maneira correta de fazer adoração a Jesus, de adorar o seu Filho. Ao padre Stefano Gobbi, Nossa Senhora disse: estes tempos eu os predisse em Fátima pela voz do anjo que apareceu às crianças, ensinando-lhes esta oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que é cercado. Então, essa oração foi ensinada por estes vossos tempos que nós estamos vivendo hoje, Jesus hoje está cercado de solidão, criada especialmente por vós, sacerdotes, que na vossa ação apostólica percorreis frequentemente, inutilmente e periferia, procurando coisas menos importantes, muito secundárias, esquecendo-vos de que o centro da nossa vida deve estar aqui, na presença do tabernáculo, onde Jesus está presente e é custodiado principalmente por vós. Jesus é rodeado também pela indiferença de muitos dos meus filhos, que vivem como se ele não estivesse presente. E quando entram na igreja para as funções litúrgicas, não se dão conta de sua divina e real presença entre vós. Frequentemente, Jesus Eucarístico é colocado no ângulo perdido, quando deve ser posto no centro da igreja, pois deve ser o centro das vossas reuniões eclesiásticas, porque a igreja é o seu templo, construído primeiramente para ele e depois para vós. Ao profeta Pedro II, Jesus falava muito, questionava muito, porque o sacrário não ficava no centro das igrejas, já ficava de lado, quartos escuros. Nossa Senhora está dizendo também aqui ao padre Stefano Gobbi sobre isso, Jesus Eucarístico é colocado num ângulo perdido, quando deve ser posto no centro da igreja, E hoje ele é colocado em ângulos, de lados, quartos escuros, sendo que o lugar dele tinha que ser ali no centro da igreja. Então, muitas igrejas não têm Jesus mais no centro, Mas nós devemos ser alma reparatórias, reparar essa ofensa, a Jesus sacramentário, a Jesus eucarístico. Amém? Então coloque isso no seu coração, sempre, diante do Santíssimo Sacramento. Vamos rezar o texto da Eucaristia, aquele texto da Eucaristia que tenha como jaculatória, aquela jaculatória que tem no texto da Eucaristia, que é muito importante, que menciona Nossa Senhora, Santíssimo, Diviníssimo Sacramento, Jesus sacramentado, aquela oração que se diz, que é sempre importante, nós colocarmos
dentro do nosso coração. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento, né? Fazendo aí com essas ejaculatórias, né? Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento, mencionando essa oração que ela disse, né, ao Padre Stefano Gobbi, que a oração que o anjo da paz ensinou às criancinhas lá em Fátima. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente. Ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue e alma divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e diferenças com que és cercado. Tem esse texto, né? Texto da Eucaristia, né? Que menciona aí essa ejaculatória. E sendo que nas Ave Marias a gente se reza. Graças e louvores sejam dados por meio de Maria a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Amém? Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José.